Falar da Sul-Americana, né? A gente já estava falando aqui na live, mas tive aquele probleminha com áudio, com imagem, travamento e tudo mais. Mas pelo visto tá retornando aqui aos poucos e vamos lá mostrar aqui os grupos, né? O grupo B com o time do Vitória com apenas 2 pontos, perdendo a sua primeira partida, o time do Vitória, para o Cerro Largo. Um duelo direto ali que tira o Vitória dessa zona de classificação, mesmo que seja a classificação aí para a fase de repescagem, digamos assim, não vai diretamente para as oitavas de final, mas o Vitória perde aí e cai uma posição na tabela de classificação, certo? Isso daí já também já complica um pouco mais em relação também a principalmente a Universidade de Quito, que está na primeira posição e vai direto para as oitavas de final, certo? Então se complica aí nessa disputa a equipe do Vitória, com 2 empates e 1 derrota, perdendo inclusive para o Cerro Largo com um duelo direto, né, dentro de casa. Então o Vitória precisa correr atrás do prejuízo, né? Tem o duelo direto com o Cerro Largo, depende só de si para passar em segundo lugar desse grupo, mas a briga pela primeira posição acho que já não alcança mais, né? São 5 pontos para tirar em 3 jogos, isso se a Universidade de Quito perdeu os 3 jogos, né? Então o Vitória, ele acho que a primeira posição vai ficar com a Universidade de Quito e o Vitória precisa focar aí nessa segunda colocação contra o Cerro Largo, tá? Mas tem possibilidade aí, só que precisa vencer, né? A equipe do Vitória tem 2 jogos fora de casa, contra o Defensa e Justiça em casa, Cerro Largo fora de casa e Universidade de Quito fora de casa. Então precisa correr atrás do prejuízo do time do Vitória. O Corinthians conseguiu vencer a primeira partida, né? Conseguiu aí seus primeiros 3 pontos. E agora o Corinthians fica a 1 ponto do América de Cali e 3 pontos do Huracan. Então ainda tá vivo a equipe do Corinthians. A pontuação desse grupo tá mais alta porque tem um time que tá perdendo tudo, né? Que é o Racing do Uruguai. Aí acho que para o Racing também já azedou aqui essa Sul-Americana, né? O negócio agora é focar no campeonato nacional mesmo e em outras competições. Porque aqui já era. São 5 pontos, ele tem que ganhar os 3 jogos praticamente, né? Ganhar 2 e empatar 1. Então, muito complicado para a equipe do Racing conseguir pensar em classificação. Os outros todos estão vivos, né? Inclusive o próprio Corinthians, tá? O grupo D tem o Grêmio aqui e o Godoy Cruz, né? 2 times que estão aí na primeira colocação e acho que vão brigar pela primeira posição, né? O Grêmio e o Godoy Cruz empataram, inclusive, mas tinham vencido as suas 2 primeiras rodadas, certo? Aí vai jogar agora de novo contra o Atlético Grau, vai jogar contra o Godoy Cruz. Acho que esse jogo daqui vai ser o que vai definir quem vai ser o primeiro colocado, tá? E na 6ª posição joga contra o Sportivo Luquenho, mas aí o Grêmio e o Godoy Cruz estão em posição bastante confortável para brigar aí pela liderança desse grupo, né? Pela primeira posição, claro que todo mundo quer, porque vai direto para as oitavas de final, mas pela classificação também aqui, né? Acho que os 2 estão encaminhados a se classificar, mas que precisam aí também, claro, de saldo de gols para poder ficar à frente um do outro, mas acho que quem ganhar o duelo direto vai ficar em primeiro desse grupo. O grupo E tem aí o Mushuki Runa, que tinha vencido a equipe do Cruzeiro de maneira histórica, né? E pela festa lá dos dirigentes do Mushuki Runa. Tá em primeiro lugar do grupo, se mantém em primeiro lugar do grupo, vencendo o Santa Fé por 3-0. E assim, cara, é surpreendente, né? Essa situação do Mushuki Runa, um time fundado por indígenas equatorianos, né? Então tem já essa grande história por trás do time, mas surpreendente também é o time do Cruzeiro perdendo mais uma. Cruzeiro com 0 pontos, se complica completamente nessa briga aí pela classificação na Sul-Americana e agora, cara, fica complicado mesmo, né? Fica difícil aí para o time do Cruzeiro brigar por uma classificação. Então agora é difícil de correr atrás, ainda tem bola para rolar, mas que, por exemplo, o Palestino ganhar mais uma partida já azeda completamente para a equipe do Cruzeiro, né? Então
o Cruzeiro aí praticamente, cara, eliminado aí nessa competição, né? O Fluminense venceu ou empatou? O Fluminense empatou com a União Espanhola fora de casa, né? Fora de casa aí o Fluminense empatando, mas estava em primeiro lugar do grupo, 7 pontos, mantém-se na primeira colocação com esse empate e agora tem aí tudo para conseguir essa classificação, né? Segue em primeiro lugar, só depende de si para ser o primeiro, né? E em relação a passar pelo menos em segundo, tem ali 5 pontos de vantagem que muito dificilmente vai ser perdido nessa vantagem. O grupo G tem o Vasco e o Lanús em primeiro. Vasco que empatou com a equipe do Lanús, né, em São Januário. Se tivesse vencido esse confronto direto, teria disparado a equipe do Vasco, teria ido para seus 7 pontos. Né? E acho que Vasco e Lanús vão brigar pela primeira colocação. O Melgar venceu a partida, mas venceu do Puerto Cabelo, que para mim vão ser os dois azarões aqui desse grupo. Né? Então, assim, um duelo direto entre eles. O Melgar venceu, se reabilita na briga por uma vaga de classificação, fica ainda sonhando, mas acho que Lanús e Vasco vão ser os primeiros colocados. O grupo H, o último grupo, tem o Atlético Mineiro em primeiro lugar com 5 pontos, o Caracas 5, Cienciano 3 e o Iquique tem 1 ponto. Então, assim, foi o primeiro ponto do Iquique, né? Acho que é o grande azarão desse grupo. O Cienciano já tem 3 empates, empatou com todo mundo. Então, acho que fica aí entre Atlético e Caracas, realmente, essa disputa pela vaga no grupo H. Certo? Acho que vai ficar entre eles mesmo, eles empatam aí entre si, né, duelo direto entre eles, mas acho que fica entre eles dois aí essa briga pelo grupo H, beleza? Mas tá aí também Sul-Americana na tela e mandem aí de novo, pessoal, se o áudio tá legal, se o áudio tá bom aí na live, né, porque tivemos realmente um problemão aí e, pô, muito complicado, né, bicho? É foda.